Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a associação de um conceito a partir do olhar psicanalítico e o desdobramento desse conceito na clínica de casal, aproximando da teoria sistêmica. Para você que está chegando agora, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG. Temos um centro de formação para terapeutas de família e casal. As aulas são ao vivo, online. As aulas ficam gravadas, temos vários professores de 3 grandes abordagens para trabalhar com você. Qual conceito nós vamos utilizar hoje? O conceito de objeto total e objeto parcial. É um conceito que ele aparece mais a partir de Melanie Klein. No entanto, eu nem sei Melanie Klein para trazer para vocês esse conceito. O processo dos elementos que fazem parte desses conceitos, objeto total e parcial, também são vistos por Winnicott, não com essa nomenclatura, mas eu vou falar aqui para vocês sobre o processo e desenvolver até a clínica de casal, isso que importa no nosso vídeo. Objeto total e objeto parcial. Para falar disso, eu vou fazer uma leitura do desenvolvimento do bebê. De 0 até 6 meses, aproximadamente, o bebê se relaciona com o mundo ou o cuidador essencial de forma, segundo os autores, fragmentada. Então, o objeto, quer dizer, o outro, ele é, para o bebê, um objeto parcial. O que é esse relacionamento de forma fragmentada com o mundo? Pelo fato do bebê ainda não se reconhecer como uma pessoa, até aproximadamente 6 meses, não ter alcançado o si mesmo, eu sou, ele apenas tem necessidades, impulsos a serem atendidos. A mãe, frequentemente, o cuidador essencial, é quem atende esses impulsos. Então, o bebê se relaciona com a satisfação daqueles impulsos, ou ele não tem aquele impulso atendido, ou tem ou não tem. Então, esse ou sim ou não é nomeado pelos autores como relação objetal de forma parcial. A satisfação, ela é boa quando, por exemplo, o bebê tem fome e recebe o leite, ou ela é ruim quando o bebê não é alimentado ao ter fome, sono, sede, enfim, qualquer que seja a sua necessidade. A satisfação é boa ou ruim, objeto parcial. A partir do 6º mês, o bebê inaugura outras tarefas, porque ele alcança quer dizer, ele inaugura um estado de maior integração pessoal, ele começa a se reconhecer como um ser diferente da mãe, então ele inaugura esse eu sou, né? Até então ele não sabe dele, não sabe do outro, mas a partir de 4 a 6 meses ele começa a reconhecer isso, entra no que a gente fala do espaço transicional, espaço de transição entre eu e mundo, e ele então vai alcançando outras tarefas de maior complexidade. Importante a gente destacar que o alcance dessas tarefas se dá dependendo da relação que o bebê tem com o meio ambiente. Ele não vai alcançando as tarefas de forma automática, do mesmo jeito que cada ano você faz aniversário, isso não é automático, o alcance dessas tarefas para o bebê, tá? Ou seja, se o ambiente não oferecer a provisão necessária, o bebê, ele vai ganhando idade cronológica, mas ele vai desenvolvendo algumas tarefas, mas meio capenga, porque
tarefas importantes não foram realizadas a tempo. É assim que a vida acontece. Isso vai aparecer na vida adulta. Quando o bebê alcança o 6º mês, uma das tarefas que ele precisa desenvolver é o reconhecimento da ambivalência. O que antes era bom num determinado momento e poderia ser ruim em outro, nesse segundo momento da vida do bebê, esses dois elementos, eles podem estar conectados no mesmo objeto. Em outras palavras, a mãe pode ser uma provedora que satisfaça as necessidades do bebê, então é a mãe boa. No entanto, o bebê pode identificar nesta mesma mãe momentos em que ela não o satisfaz. Portanto, a mãe boa também é a mãe ruim. Ou seja, o bebê reconhece no objeto os dois elementos ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala, o bebê alcança o reconhecimento ou a tolerância da ambivalência. Gente, isso é uma tarefa de uma complexidade que muitos adultos não têm, não toleram a ambivalência nem em si, nem no outro. Então, vamos voltar para o nosso caminho teórico, daqui a pouco a gente fala da clínica do adulto. O reconhecimento da ambivalência é tido pelo bebê como estar se relacionando com objetos totais. Total por quê? Porque o objeto tem em si, engloba em si, os dois elementos, bom e ruim. Diferente do primeiro momento, quando um objeto era bom e outro objeto era ruim. É a mesma mãe. Mas do ponto de vista do bebê, eram duas mães ou dois objetos, o bom e o ruim. O movimento de integração é do bebê. Cada um de nós tem um olhar para o mundo que depende de uma série de elementos subjetivos. Então vejam que eu estou trazendo para vocês. A mãe sempre foi a mesma, mas o bebê a reconhecia como dois seres num primeiro momento e agora num segundo momento, porque ele está mais amadurecido, um ser contendo em si a ambivalência. Então, a ambivalência não é só da mãe, é o bebê apto a reconhecer aquele processo. A gente vai agora pensar na clínica de casal. O que ouvimos com uma certa frequência? Vou trazer 2 exemplos para vocês. Ele é ótimo para pagar contas, ou ela não me satisfaz sexualmente falando. A pessoa que fala do parceiro evidencia uma característica. Essa característica que está na narrativa do sujeito que fala é uma característica parcial. Porque todo ser humano tem N características, múltiplas facetas. Na clínica de casal, muitas vezes nós vamos ouvir essa narrativa. Um dos parceiros vai evidenciar uma característica. Quando eu falo uma, pode ser algumas juntas, mas é um conjunto de características cujo resultado ou é bom ou é ruim. Então, a pessoa muitas vezes não consegue integrar a partir do seu olhar o bom e o ruim no seu parceiro. E é importante a gente associar uma das origens desse olhar para o outro, olhar para o parceiro como objeto parcial, pode ter sua origem na primeira infância. Ou tem uma raiz na primeira infância, tem outras no correr da vida. Eu estou trazendo uma associação para vocês. E vocês podem estar se perguntando, ok, e o que nós podemos fazer enquanto profissionais
para cuidar, tratar dessa pessoa, primeira coisa é reconhecer, né, gente? A partir do momento que a gente reconhece o que a gente está ouvindo, você tem um ponto para dialogar com o seu cliente casal. Então, enquanto profissional, você consegue identificar o olhar de um dos elementos do casal, seu cliente, como um olhar parcial para o seu parceiro, você pode buscar ajudar essa pessoa ou fazê-la recontar ou remontar sua história de forma que ela própria vá conseguindo identificar o quanto ela vê a vida de forma parcial ou se ela está vendo mais exclusivamente naquele momento o parceiro de forma parcial. Para finalizar, quando a gente reconhece a ambivalência, a gente tem um campo maior para negociar. Existe margem para a gente conseguir cuidar dessa ambivalência que vai inevitavelmente aparecer nas relações. No que diz respeito a conteúdo, nesse vídeo eu chego no final, mas conta para mim se na sua clínica você identifica casais com um relato de objetos parciais, onde eles reconhecem apenas um determinado tipo de comportamento do seu parceiro, ou muito bom ou muito ruim. Conta para mim.